Senhoras e senhores senadores, quando imaginávamos que a crise moral que atinge o Brasil já havia chegado ao seu auge no escândalo do Petrolão, ou da Petrobras, na qual a própria Petrobras reconhece que mais de 6 bilhões foram roubados do povo brasileiro, fomos surpreendidos pelo anúncio de que no até então desconhecido CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um esquema de corrupção pode ter desviado dos cofres públicos aproximadamente 19 bilhões de reais. Senhor presidente, quero trazer ao conhecimento dos nossos telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, como também de todo o nosso povo brasileiro, informações sobre o CARF. O CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal, ao qual compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários interpostos contra as autuações fiscais relativas a tributos federais. Composição deste conselho, senhor presidente, do CARF. Hoje o CARF é composto por 360 conselheiros, dos quais 216 são titulares e 144 são suplentes, sendo metade indicada pelo Ministério da Fazenda e metade pelas confederações representativas de categorias econômicas de nível nacional e pelas centrais sindicais. Os conselheiros fazendários são escolhidos dentre auditores fiscais da Receita Federal que estejam no cargo há pelo menos 5 anos. Já os conselheiros representantes dos contribuintes devem ser brasileiros natos ou naturalizados, com notório conhecimento técnico, registro respectivo no respectivo órgão de classe há, no mínimo, 5 anos, e efetivo e comprovado exercício de atividades que demandem conhecimento nas áreas de direito tributário, de processo administrativo e fiscal, de tributos federais e de contabilidade. As listas tríplices com os nomes dos indicados são encaminhadas ao Comitê de Seleção de Conselheiros, o CSC, vinculado à Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, composto por representantes a saber, primeiro, do CARF, indicado por seu presidente, que presidirá o comitê. Segundo, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, indicado pelo secretário da Receita Federal do Brasil. Terceiro, da Procuradoria da Fazenda Nacional, indicado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Quarto, das confederações representativas das categorias econômicas de nível nacional, que poderão indicar profissional com notório conhecimento de direito tributário ou de contabilidade. E, por derradeiro, da sociedade civil, designado pelo ministro da Fazenda.
Com base no exame feito por esta comissão, o conselheiro será designado por ato do ministro da Fazenda para um mandato de 3 anos, junto ao CARF. Autorizada a recondução do mesmo por mais 9 anos. Ou seja, esse presidente do CARF pode ficar até 12 anos na presidência deste conselho. Das divisões internas do CARF. Isso aqui é muito importante, senhor presidente, para o povo brasileiro. Aqui nós estamos a discutir, nós vamos falar logo à frente, de um desvio de dinheiro do erário público acima de 19 bilhões de reais, acima do escândalo da Petrobras. Então é importante que o povo brasileiro, este Congresso, todos os nossos ouvintes, saibam como é que funciona, como é que funcionava, melhor dizendo, vamos colocar assim, este conselho que tem no seu contencioso mais de R$500 bilhão. Qual é a divisão interna do CARF? De acordo com a última versão de seu regimento interno, atualmente as dezenas de turmas que compõem o CARF estão divididas em 3 seções especializadas. A seguir, a primeira turma, ou seja, a primeira seção, julga processos relativos ao imposto de renda de pessoas jurídicas e a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. A segunda turma, ou a segunda seção, julga processos relativos ao imposto de renda de pessoas físicas, também ao imposto territorial rural e às contribuições previdenciárias. E a terceira turma, ou a terceira seção, julga os processos relativos ao PIS/PASEP, ao COFINS, ao FINS Social, ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, à extinta CPMF, ao IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, a CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, aos impostos de importação e exportação e questões aduaneiras. Essas são as 3 turmas que julgava todos estes processos. O estoque de processos hoje junto ao CARF. Essa estrutura colossal era responsável, em número de dezembro passado, até 31 de dezembro passado, pelo julgamento de processos no valor totalizando 565 bilhões de reais. 565 bilhões de reais. Dos mais de 110 mil processos em trâmite no CARF, apenas, veja isso, senhor presidente, desses 110 mil processos em trâmite no CARF, apenas 780 processos se refere a autuações superior a 100 milhões de reais. Somente 780 processos representam, então, mais de 357 bilhões de reais. Repetindo, em conjunto representa esse estoque. Em contrapartida, os mais de 93 mil processos que discutem autuações inferior a 100 mil reais representam um estoque de pouco mais de 9 bilhões de reais. Veja só, 780 processos representa 327 bilhões de reais que as empresas devem ao erário público. E 93 mil processos abaixo de 100 mil reais. Desta forma, cerca de 70% do valor total atualmente
em discussão no CARF estão concentrados em menos de 1% dos processos em andamento. É o que eu disse. Menos de 1% se concentra praticamente todo este montante deste contencioso, que representa 357 bilhões de reais. E aqui os maiores devedores, conforme a imprensa já noticiou, Banco Bradesco, Banco Safra, Santander, Banco Boston e tantos outros. São devedores em potencial, que têm liquidez. É bom que se diga isto. Desta forma, estava repetindo, tem aqui um quadro, senhor presidente, que resume melhor esse volume de processos dentro do CARF. Processo acima de 100 milhões de reais. Repito, nós só temos 780, que representa 357 bi. Processos entre 100 milhões a 10 milhões, nós temos 4.295 processos, que representa 125 bilhões de reais. Processos entre 10 milhões e 100 mil, nós temos 13.190 processos, que representa 43 bilhões. E aí vem, processos abaixo de 100 mil reais, é 93.698 processos, que soma 9 bilhões de reais. E aqui eu me lembro da Operação Zelote, numa degravação onde um auditor ou um conselheiro disse ao outro que tinha pena que só os pequeninos que pagavam os seus tributos, os grandalhões não pagavam. Senhor presidente, tenha convicção de que neste percentual ínfimo de processos, que eu repito, de 1%, que está a solução para o ajuste fiscal necessário para alavancar a nossa economia. Uma cobrança efetiva, nos limites legais, que conduz o recebimento de apenas 3% desses 357 bilhões de reais, dos créditos discutidos nesses megaprocessos, representaria cerca de 107 bilhões de reais nos cofres da União. Se a gente conseguir trazer aos cofres da União 107 bilhões de reais, não tem o porquê do ajuste fiscal. Operação Zelote e CPI. A Operação Zelotes, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, foi lançada para investigar denúncia de que conselheiros do CARF estavam cobrando propina para manipular julgamento de autuações fiscais, resultando em bilhões e bilhões de prejuízo para a União. É preciso parabenizar a atuação corajosa e independente do Procurador da República, o doutor Frederico Paiva, bem como dos delegados da Polícia Federal, o doutor Marlon Cajado, que presidiu o inquérito, e também o doutor Oslaim Santana, diretor de combate ao crime organizado na PF. E aqui, pela segunda vez, eu estou parabenizando o trabalho destes doutores, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que tem feito um trabalho extraordinário no nosso país. Assim que as graves informações sobre o CARF foram divulgadas, entendi que esta casa tinha o dever de agir dentro de suas atribuições constitucionais, instalando uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse esquema criminoso, uma CPI. Portanto, senhor presidente, passei então a coletar as assinaturas necessárias
e com o apoio de mais de 40 senadores e senadoras, conseguimos então, o meu requerimento foi lido na mesa, instalando-se formalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta casa terá agora a oportunidade de se debruçar sobre os detalhes desta organização criminosa que tomou conta do CARF, o CARF da Receita Federal, de forma a compreender as brechas que permitiram que crimes desta magnitude fossem cometidos ao longo do tempo sem despertar, logo no início, a atenção dos órgãos de controle e da sociedade. Identificando essas brechas, senhor presidente, o Senado Federal poderá atuar na produção de regras que impeçam a repetição desse tipo de escândalo. Diante desse contexto, a estrutura e o funcionamento do CARF foram colocados em discussão. Recentemente, o governo federal editou um decreto proibindo que os conselheiros do CARF exerçam em paralelo à advocacia contra a União, estabelecendo uma remuneração pela atuação no Conselho. E aqui, dezenas de advogados prestavam serviço gratuitamente, voluntariamente, ao povo brasileiro dentro do CARF. Imagina os senhores. E aí o Zelote e a imprensa nacional disse que tem dezenas desses advogados tão bem intencionados, prestando serviço gratuitamente, milionários. E aqui então, senhor presidente, seria tão bom que esses advogados, esses doutores causídicos, que prestavam esse serviço gratuitamente, que bom que eles fossem prestar esses serviços gratuitamente, doravante, às APAES, a outras ONGs, e não ao CARF. Há ainda a indicação de que serão reduzido em até 40% o número de conselheiros, com a extinção de algumas das dezenas turmas de julgamento. A eficácia e a oportunidade dessas medidas iniciais deverão ser pesadas e consideradas pela CPI do CARF, porque compete verdadeiramente ao Poder Legislativo, depois de conhecer o problema a fundo, apresentar soluções legislativas capazes de evitar a repetição de um esquema dessa natureza. E eu aproveito para dizer, senhor presidente, que o Congresso Nacional, que tem como atribuição principal fiscalizar a coisa pública, não deveria ter deixado esse CARF chegar ao ponto que chegou. E aqui nós não estamos falando de desvio de dinheiro de milhões. O próprio Zelote, a Operação Zelote, já disse que 5,7 bilhões já foi evidentemente verificado a fraude. Não são poucas as vozes que propõem a extinção do CARF, diante de quantias bilionárias que deixaram de ser recolhidas aos cofres da União. Essa é a posição do Sim de Receita, por exemplo. Do outro lado, tributarista, conhecidos e renomados, como o doutor Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal, e o senhor Sacha Calmon, defende a manutenção do CARF, com aprimoramentos. Embora seja positivo que, finalmente, os holofotes da República estejam voltados para o CARF, onde se concentram conflitos gigantescos entre fiscos e contribuintes, há o risco da adoção de medidas assodadas, desacompanhadas da necessária
ponderação quanto à necessidade, utilidade e oportunidade das modificações deste Conselho. A CPI do CARF, Receita Federal, é bom que se diz, mais que uma instância de investigação do poder legislativo, poderá servir de palco para que essas discussões quanto aos rumos do CARF que tem que ser analisado carinhosamente. E assim, senhor presidente, eu encerro dizendo que... Senador, eu acompanhei o esforço de Vossa Excelência na coleta de assinaturas para essa CPI. Eu faço até uma pergunta, acho que quem está nos assistindo tem interesse. Quando vai ser instalada essa CPI? Os partidos já indicaram, não? Sim. Todos os partidos já fizeram as suas indicações e amanhã, às 14h30 de amanhã, será então instalada a CPI do CARF, Receita Federal do Brasil. E eu espero que esta CPI busque para o seu bojo, para a execução desses trabalhos, uma boa equipe técnica, competente e independente, que faça um trabalho sério e que retorne aos cofres públicos o dinheiro do povo. Senador, eu acredito que é mais de 20 bilhões de reais. E aqui não vai precisar do ajuste fiscal, imagino eu. Conceda a palavra ao senador Hélio, com todo prazer. Senador Ataíde, senador Lindbergh, eu assinei essa CPI porque eu creio da relevância da mesma. Acho que não é possível nós, nessa casa, ficar calado perante tanto descalabro a essas questões. Eu acho que tem que ser apurado realmente. Espero que essa CPI seja composta com técnicos de alto nível, que realmente a gente consiga, o que Vossa Excelência pronunciou aqui nessa casa, a gente consiga demonstrar, de fato, toda esta situação, de uma forma que realmente consiga pegar esse dinheiro de volta, né, fruto de alguns processos que parece-me que não é tão legal assim, né? Então, estou bastante esperançoso com o início dela e só queria usar a palavra mesmo, era para te parabenizar pela persistência, pela luta em prol de apurar essa questão tão grave, tão importante para o nosso país. Eu fiz questão de assiná-la exatamente dando esse crédito da seriedade do trabalho que Vossa Excelência está levando com relação a essa denúncia e que nós esperamos vê-la elucidada e realmente que o nosso país possa ficar livre desse tipo de situação. Muito obrigado. Agradeço, senador Hélio. Só uma última informação, senhor presidente. Olha como é que funcionava este conselho. Um processo de julgamento de 100 milhões, por exemplo, ou melhor, vamos falar de bilhões. Um julgamento de 4,2 bilhões, que é um caso, em tese. Uma turma decidiram e houve um empate. E aí, um só conselheiro desempatou, dando o seu voto, então, Minerva, aceitando um acordo. Então, veja que tamanho absurdo. Ou seja, um só cidadão decidindo a vida de uma empresa, de um débito de mais de 4 bilhões de reais. Encerrando aqui, senhor presidente, esse contencioso hoje da Receita Federal é mais de R$500 bilhões. Nós temos que ver quem deve e nós temos que ir atrás e buscar esse dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Esse dinheiro é do povo. Parabéns.